Falando nesses carniçais aí, não quer contar para nós um pouco sobre as abominações? Bom, abominação não é bem carniçal, é um bicho bem pior. A palavra abominação significa algo como odioso, detestável, repugnante, pecaminoso. É uma palavra para descrever uma ação ou um objeto que a gente venha a ter uma grande aversão a ele. Em um contexto religioso, como o cristianismo ou o judaísmo, abominação é uma palavra que refere-se àquele que ofende a Deus ou que violam as leis religiosas. E na ficção do RPG de Vampiro à Máscara e de Lobisomem o Apocalipse, uma abominação refere-se a tudo isso que foi dito. Há basicamente cada um dos significados da palavra abominação. Abominação é o termo utilizado para descrever um lobisomem que foi abraçado por um vampiro, ou seja, transformado em um vampiro. Na verdade, não só um lobisomem, mas todo e qualquer metamorfo que tenha sido abraçado e se tornado um vampiro. No cenário de RPG de Lobisomem ou Apocalipse, os lobisomens não são os únicos metamorfos, não são os únicos aqueles que se transformam. Também existe nesse cenário os Gural, que são os homens-ursos, os Ananasi, que são os homens-aranha, os Bastet, que são os homens-gato, dentre tantos outros metamorfos. Todos criados por Gaia, a Terra, o espírito da Terra, e cada um com a sua função. Gaia é a Terra tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual. É a deusa-mãe de todas as criaturas vivas e é aquela que os metamorfos protegem. Protegem contra a corrupção e destruição da Wyrm. Na teologia de Lobisomem ou Apocalipse, nós temos a tríade, espíritos superiores responsáveis pela criação de todas as coisas e pela manutenção de todas essas coisas. Esses espíritos que formam a tríade são a Wild, o caos que cria, a Weaver, a ordem que estrutura e a Wyrm. E a ideia da Wyrm aqui é retificar e purificar os excessos causados pela Wild e pela Weaver. Mas acontece que em algum momento a Weaver ela vai enlouquecer e vai querer colocar toda a estrutura de ordem que ela planeja em sua teia. Assim, a Weaver estruturaria todas as coisas em uma única ordem e impediria que as coisas que ela estruturou fossem destruídas. Tanto é que ela vai enredar a Wyrm em sua teia. Porém, isso acabou se tornando um tiro no pé da própria Weaver e um tiro na cabeça de Gaia. A Wyrm, presa nessas teias, enlouqueceu e passou a carregar todas as coisas para a entropia, não só o excesso. A Wyrm passou a ser um agente da corrupção, um deus sombrio da destruição de todas as coisas. E ela vai representar tudo aquilo que os lobisomens vão lutar contra para a proteção de Gaia. E os vampiros acabam por representar tudo aquilo que é a Wyrm, a corrupção, a destruição, o antinatural. Os lobisomens eles foram projetados basicamente para serem então as presas e as garras de Gaia, para protegê-la, destruindo todos os agentes da Wyrm, espíritos da Wyrm, mensageiros, servos da Wyrm que eles encontrarem pelo caminho. Assim sendo, eles são a raça metamórfica mais numerosa, dividida em 13 tribos. E para preservar a sua linhagem, já que um lobisomem nasce lobisomem, eles não podem cruzar entre si, pois o cruzamento de dois lobisomens nasce um lobisomem impuro, um ser infértil e que vai carregar consigo a marca do pecado dos pais, já que é proibido um lobisomem cruzar com outro lobisomem. Assim sendo, um lobisomem para poder procriar, ele vai cruzar com um ser humano ou com um lobo, mas sem garantias de que a cria vá nascer um lobisomem de fato. Mas quando nasce um lobisomem de fato, o lobisomem vai ser um híbrido entre o mundo espiritual e o mundo material, tanto que o lobisomem ele vai transitar entre esses dois mundos constantemente, em sua busca por proteger Gaia. E um vampiro, ele é antinatural, ele não é um ser vivo, ele está ali enganando a morte, sendo um fiel agente da Wyrm, mesmo sem saber o que significa e o que é a Wyrm. Então, não vai existir nada mais abominável para um lobisomem do que ser transformado em um vampiro. E é desnecessário dizer aqui que
uma abominação é algo extremamente raro. Afinal de contas, não só os lobisomens, mas todas as outras raças metamórficas são extremamente alérgicas ao sangue vampírico. Tanto é que a maioria das raças metamórficas, quando acontece a tentativa de abraço, ou seja, de transformação dessa criatura em um vampiro, essa criatura simplesmente vai morrer. Em alguns casos, um lobisomem ele pode ficar sofrendo durante algum tempo e morre, mas na maioria dos casos ele morre instantaneamente. E aí os lobisomens vão até dizer que ele não foi maculado pela Wyrm e recebeu ali a bênção de Gaia. Fora que um vampiro conseguir chegar perto de um lobisomem para fazer o procedimento de abraço, que seria sugar todo o sangue do lobisomem e depois devolver uma gota do seu próprio sangue para transformar aquele defunto em um vampiro, é extremamente difícil, já que um lobisomem fisicamente é muito mais poderoso do que um vampiro. Então, na maioria das vezes, um vampiro viraria purê. Mas alguns não são poupados da maldição da Wyrm, do legado de Caim, e acabam por se transformar em um vampiro, em uma abominação. Não se sabe por que Gaia deixa que isso aconteça. Muito provavelmente, o lobisomem ele já está em estado de corrupção dentro de si mesmo, e aí acaba se tornando um vampiro, acaba permitindo que a maldição tome conta do seu corpo. Ou talvez o lobisomem esteja caindo, ou esteja já totalmente inserido no estado de arano, uma condição psicológica para um lobisomem em que ele está numa vibe extremamente depressiva. Ele já sabe que Gaia vai ser destruída, ele já está com uma ansiedade gigantesca quanto àquilo que não aconteceu. Basicamente é isso que é ansiedade. Uma melancolia inexplicável e um pranto gigantesco para aquilo que ainda não se foi. Assim, o lobisomem ele fica propenso à depressão, a acessos de fúria numa troca de humor constante, onde ele pode destruir a si mesmo e todos os outros ao seu redor. Tem algumas histórias, inclusive, que alguns lobisomens nesse estado vão em busca de vampiros para tentar receber o abraço, com um medo gigantesco de morrer. Afinal, ele está vendo o apocalipse vir, Gaia morrer, e ele não ter o que fazer. Então ele acaba se sujeitando àquilo. E outros aí que vão simplesmente em busca de poder, mas aí já estão corrompidos por outro viés. E no fim, uma abominação vai ser temida tanto por vampiros quanto por lobisomens. Afinal, elas vão ser criaturas extremamente poderosas e a maioria delas nem vai conseguir se manter são, vai cair num estado de insanidade gigantesca da qual ela não vai poder nem mesmo coexistir com outros seres humanos, colocando em risco a máscara e o véu, que são as leis para os lobisomens e os vampiros, do qual um lobisomem e um vampiro não pode mostrar, revelar a sua verdadeira natureza para nenhum ser humano. Assim, lobisomens e vampiros tentam destruir uma abominação imediatamente. Ou seja, a vida ou a não vida de uma abominação, ela é curta e sangrenta. Mas sim, ela é extremamente poderosa. Afinal de contas, ela vai adquirir poderes dos dois mundos. Ela vai continuar com o seu poder de se transformar, ou seja, ela vai poder se transformar em Crinos, virar a criatura que é a máquina de guerra, meio homem, meio lobo, e ainda vai poder ter acesso aos poderes vampíricos, às disciplinas, e ao uso do sangue para se curar, para aumentar sua força, destreza, seu vigor e se curar. Fora a imortalidade. Mas uma abominação ela perde a capacidade de adquirir gnose, que é basicamente a energia espiritual que um lobisomem recolhe para poder utilizar os seus dons, que são mais ou menos os poderes equivalentes às disciplinas de um vampiro. Afinal de contas, a partir do momento que ela se transformou em um vampiro, aquele seu lado espiritual foi destruído. E como um lobisomem usa gnose para abastecer os seus dons e também entrar na Umbra, nada de entrar mais dentro do mundo espiritual. Ele mantém até a gnose que ele estava quando foi abraçado, ele só não vai poder adquirir mais. E vai poder aprender os rituais da Wyrm, com malditos dançarinos de espiral negra e por aí vai. Quanto aos outros metamorfos, a maioria deles tem o seu padrão quando é transformado ou não em vampiro. Os Bastet perdem gnose até enlouquecerem e se tornarem canibais, cadáveres. Os Ananasi, que são os Homem-Aranha, são imunes. Os Corax e os Mocolé, por sua ligação ao Sol, no dia seguinte eles já morrem. Ou seja, não é fácil ser uma abominação. Você já jogou com uma? Já encontrou com uma em sua aventura? Conta aí.